Antônio Mendes, eu transfiro toda a direção desse culto a ele, em nome de Jesus. Eu cumprimento a Santa Igreja com a gloriosa paz do Senhor. Quem tem essa paz, levanta a mão, diga graças a Deus. Eu quero, primeiramente, agradecer a todos vocês que estiveram aqui no período da confraternização da nossa igreja. Quero dizer que todos vocês que aqui tiveram, sois bem-vindos, e aonde a preparatória, ela completou 34 anos e nós fizemos o culto de ação de graça. Eu quero saudar a todos os ouvintes da Rádio Aliança, quero saudar a todos os ouvintes do canal do YouTube que recebe o áudio de nosso culto. E nesse momento estamos aqui para mais um culto. No término do culto de libertação hoje, eu estarei divulgando a nova campanha que vamos iniciar na permissão de Deus a partir da semana que vem. E hoje estamos aqui porque não podemos deixar de orar, temos que buscarmos a face de Deus. E nesse momento, diga comigo assim: hoje eu vim buscar a minha bênção. Coloca a mão no peito e diga: a minha bênção. Há 34 anos, o pastor orienta a igreja. Diga comigo assim: não como Marta. Fala comigo, e nem como Lázaro. Mas faz assim com a sua mão e diga: como Maria. Eu quero ouvir a sua voz, diga: como Maria. Canta comigo, canta comigo. Ele fala como quer, ele usa quem quiser, ele usa o homem ou a mulher. Pela Bíblia ele fala, ou através de uma criança. O importante é que meu Deus vai falar. Deus tem uma palavra, e a mão no peito, pra você. No peito pra você. Maravilhoso Deus e Pai, neste momento, ó Deus Trino, nós acabamos de recebermos o louvor através da levita, e agora, Senhor, nós estaremos recebendo o ancião que vai trazer a mensagem da parte do Senhor, a mensagem revelada. E neste momento, ó Deus, a igreja, não como Marta e nem como Lázaro, mas como Maria, é a orientação que há 34 anos eu oriento o rebanho. E nesta hora, Senhor, eu peço que o Senhor tome o primeiro lugar, ó Deus, e que a mão do Senhor, a mão de poder, a mão de virtude, ó Deus, tanto para a igreja presencial, quanto para a igreja que nos ouve, ó Deus, abençoa os nossos ouvintes do canal do YouTube, ó Deus, os nossos ouvintes da Rádio Aliança, ó Deus, e hoje é uma noite de libertação, e eu peço a proteção do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Diga graças a Deus.
E nesse momento a palavra com o nosso presbítero Fabrício, ele é o nosso diretor e ele vai estar trazendo a mensagem de Deus. Aplauda o Senhor pela vida do homem de Deus. É com muita alegria e satisfação que eu cumprimento toda a igreja presencial, a igreja do canal, os ouvintes da Rádio Aliança, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Confesso, irmãos, que estou alegre e também emocionado. Eu estava à tarde em oração, e as lágrimas desciam nos meus olhos, e Deus, Ele me recordava, aleluia, a mensagem do pastor Marco Andrade, e a voz de Deus soava nos meus ouvidos dizendo: lembra-te da onde eu te tirei. Eu quero agradecer o pastor presidente fundador, tem sido um paizão para cada um de nós, tem investido em nosso ministério, pela sensibilidade a qual ele tem com a voz de Deus. E sempre o nosso pastor, ele costuma dizer que o dia que ele sentir que Deus não fala mais com ele não assenta mais nesse púlpito. Irmãos, e é um compromisso muito grande nós estarmos aqui, aleluia, na linha de frente. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, sem perca de tempo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo é o de número 3, vamos ler a partir do versículo de número 1. Peço a ajuda do tangedor, também professor, o evangelista Daniel, que acaba de chegar. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 3, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. A cura de um que tinha uma das mãos mirrada, ou na sua tradução, ressecada, ou atrofiada, ou etc. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Repita comigo: uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou mal? Salvar ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, de Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Repita comigo o versículo de número 3, o versículo de número 3, aleluia, quando eu dizer 3, todos juntos, 1, 2, 3, e disse: pode ser melhor, 1, 2, 3, podeis assentar. Só se você tiver motivo, exalte a Deus com as palmas bem alegre,
exalta e glorifica o nome do seu Deus, do meu Deus, do nosso Deus, daquele que tem vitória para mim e para ti aqui nesta noite. Queridos e amados irmãos, eu quero intitular esta mensagem com o título: persevera e vem para o meio. Repita comigo: persevera, pode ser melhor, persevera e vem para o meio. Queridos e amados irmãos, acreditam, melhor dizendo, os estudiosos, a Bíblia não diz, que este homem que tinha a mão atrofiada, mirrada, ressecada, era um sacerdote. Assim acreditam os estudiosos. A Bíblia não diz, mas assim acreditam os estudiosos. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que segundo, aleluia, a lei, para ser um sacerdote, primeiramente havia requisitos. Tinha que ser descendente de Arão, tinha que ser da tribo de Arão. Irmãos, e não existia naquela época um judeu que não queria ser um sacerdote, que não queria até mesmo oferecer o ofício sacerdotal, agora dentro do seu turno, agora oferecer o pão, o incenso e outras coisas mais, vestir a sua veste, a sua horte sacerdotal, aleluia, e agora cumprir com o seu ofício. E segundo os estudiosos, este homem, no tempo de Herodes, homem ímpio e perverso, quando ele restaurava o templo de Deus, agora aconteceu um acidente com este homem, que os estudiosos vão dizer que este homem era um sacerdote de Deus. Irmãos, e em Levítico, capítulo 21, do versículo 17 em diante, vai dizer que além de ser da tribo de Arão, para ser sacerdote, havia ainda outros requisitos. Não podia ser muito grande, não podia ser anão, não podia ter o nariz muito grande. Talvez eu não serviria também. Eu tenho a orelha muito grande, talvez eu não serviria para este ofício naquela época. Havia outros requisitos, aleluia, fisicamente falando. Além de ser da tribo de Arão, havia outros requisitos físicos para exercer o ofício sacerdotal. E agora, segundo os estudiosos, assim eles acreditam, que este homem agora trabalhando, restaurando o templo nos dias de Herodes, este homem sofre um acidente, ou seja, talvez uma pedra cai em cima das tuas mãos, esmaga as tuas mãos, os seus nervos atrofiam, e ele fica com a mão mirrada, ressecada. E este homem não perde apenas o seu trabalho, este homem não perde apenas agora, aleluia, o direito de trabalhar, mas este homem, ele perde o seu ministério. Existem acidentes que acontecem conosco, dentro do templo, dentro da igreja. Muitas das vezes nós pensamos, aleluia, só vai acontecer lá fora, com o ímpio, com o mundano, com aqueles que fazem coisas que são abomináveis diante dos olhos do Senhor. Mas muitas das vezes nós dentro do templo, trabalhando para o Senhor, muitas vezes nossos filhos vão para a droga, muitas das vezes alguém da nossa família vai ser internado numa ala psiquiatra, muitas das vezes alguém da nossa família é morto subitamente. Tantas coisas acontecem conosco, prestando trabalho ao Senhor dentro do templo. Mas a Bíblia diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, ou seja, segundo o seu propósito.
E assim, acreditando os estudiosos, imagina aquele homem agora, não podendo mais vestir a sua veste sacerdotal, porque agora ele já não estava mais dentro dos requisitos de Levítico 21, versículo 17 em diante. Havia agora um defeito na mão daquele homem. E assim acreditam também os estudiosos, que foi este acidente na sua mão direita. E para os judeus naquela época, a mão direita era a mão de honra, era a mão que assinava contrato, era a mão que honrava, era a mão que pegava na mão de outro irmão, era a mão que agora levantava no templo para glorificar o nome santo do Senhor. E se você tem mão direita nessa noite, levanta ela, aleluia, adora a Deus, porque Ele está aqui para te ajudar, Ele está aqui para te exaltar, Ele está aqui para mudar o teu cativeiro. Trai de couva as neves nácia, ramanto chore de canto na ragaçúbia. Agora imagina aquele homem que trabalhava no templo e agora ele não podia entrar no templo. Nós vemos quando Pedro e João, na hora nona, eles indo de encontro ao templo, aleluia, havia agora um paralítico e pediu, aleluia, agora uma moeda. E eles disseram para aquele paralítico: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, coxo, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. E logo o paralítico, o doente, levantou e glorificou a Deus dentro do templo. Quando aquele homem estava lá no tanque de Betesda, melhora só um pouquinho o meu retorno, por gentileza. Quando aquele homem estava lá no tanque de Betesda há 38 anos, quando Jesus cura ele, a primeira coisa que ele vai para o templo. Havia restrições para adorar a Deus no templo. Agora imagina aquele homem que estava dentro do templo, construindo o templo, agora não podia entrar no templo. Me trouxe à memória o nosso presbítero Enilson Valente, que sofreu um acidente, agora prestando culto para o Senhor, prestando trabalho para o Senhor. E agora a medicina talvez o enganando, cadeira de rodas é o resto da vida, mas o dono da vida disse: vai andar no andador, daqui a pouco vai estar de muleta, daqui a pouco vai estar sem muleta, vai exaltar e vai glorificar o meu nome dentro do templo. Porque eu que sou o dono do templo, dono da vida, mato, mas ressuscito também. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Persevera e vem para o meio. Admilson, persevera e vem para o meio. Camila, persevera e vem para o meio. Leonardo, Léo, persevera e vem para o meio, para o centro da vontade de Deus, para o lugar de destaque, aonde Deus Ele te quer. Havia naquela época sinagogas, havia poucas restrições, mas havia restrições também. E acreditam os estudiosos que aquele homem era sacerdote, e para ele entrar na sinagoga, aleluia, agora ele tinha que chegar ao chefe da sinagoga e agora perguntar se ele poderia cultuar, participar da liturgia do culto. E segundo os estudiosos também, a Bíblia não diz, assim acreditam os estudiosos,
que haviam aproximadamente 6 lugares, aleluia, em cada liturgia de culto, para os doentes, mas lá no cantinho, onde ninguém percebia eles. E havia também outra restrição: aqueles que poderiam entrar, além de entrar para o cantinho, tinha que chegar, aleluia, depois do início, para que ninguém o percebesse, tinha que sentar no seu cantinho, e tinha que sair antes de todo mundo, para que ninguém o percebesse. Se o poder de Deus descia, aquele homem não poderia levantar suas mãos direita, que era a mão de honra, aleluia, para os judeus, porque a sua mão estava doente, estava ressecada, estava mirrada, então ele tinha que segurar, eu creio, ali no cantinho dele. Imagina aquele homem, fogo de Deus caindo na igreja, e aquele homem querendo levantar suas mãos, mas ele não podia, porque talvez o chefe da sinagoga disse: chega depois do culto, seja o primeiro a sair, vai lá para o seu cantinho, porque tu é doente, tu está com a mão mirrada, se sentir a presença, não levanta a mão direita, aleluia, porque aqui nós te rejeitamos, aqui tu não é bem-vindo, aleluia, não fique de pé e não fique no meio. Repita comigo: perseverança. Repita comigo: persevera e vem para o meio. Ah, irmãos, que humilhação, irmãos, que humilhação. Pode entrar, tem até lugar, completa o lugarzinho lá no cantinho, sentadinho. Não levanta a mão direita, está mirrado, tu é doente, tu é rejeitado entre nós. Não fique de pé e não vem para o meio. Fica bem no seu cantinho, às margens. Mas não era Nicodemos que ia se apresentar naquele culto. Não era o chefe da sinagoga que ia trazer um estudo, mas era o Rei do Senhor, era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que ia ser o pregador daquela noite, aleluia, aquele que quebra protocolo, aquele que quebra lei, aquele que... O Rei dos Reis chega na sinagoga, e ele disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Talvez o chefe da sinagoga ficou irado, a Bíblia não diz, eu não sei, meu direito de pensar. Talvez quem não tinha defeito nenhum ficou irado, porque quando Deus te honra, muitos que profetizam na sua vida vão ficar irados. Mas foi cantado aqui: se Deus tem um plano contigo, ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar, porque operando Deus, quem impedirá? Quem pode exaltar a Deus com a mão bem alegre? Levanta-te e vem para o meio. Espera aí, quebrou o protocolo. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para ele em redor, com indignação, com doença da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E não podia estender as mãos, porque as mãos dele estavam mirradas, estavam ressecadas, estavam atrofiadas. Jesus quebra outro protocolo, porque é Ele que manda na lei, Ele que é o dono do homem, Ele que é o dono da vida. E o médico não tem autoridade sobre a tua vida, porque Ele é o médico dos médicos. O juiz não tem autoridade sobre a tua vida, porque Ele é o juiz do juiz. O advogado não tem autoridade na tua vida, porque Ele é o advogado dos advogados. O homem não pode se descear, porque se o homem te matar, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se tu crer, tu vai ressuscitar. Ele disse: quem crê em mim nunca morrerá. Disse ao homem: estende tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída a mão sã como a outra.
Irmãos, levanta das margens da sociedade. Sai das margens da sociedade. O meu significa centro da vontade de Deus. O meu significa o lugar que Deus te prometeu, lugar de destaque. Aleluia, vem para o meio. Estenda tuas mãos, Deus quer adoração. Nem que seja com lágrimas, Deus quer ouvir a tua adoração. Deus quer que tu estenda tuas mãos direita, honrando e bendizendo o nome dEle dentro do templo. Não porque o pregador está gritando, não porque o pregador está falando em língua estranha, mas Ele quer ver a sua adoração. Estendendo a mão Ele, foi-lhe restituída a mão sã como a outra. Agora imagine, irmãos, realmente como cria um estudioso que ele era um sacerdote. Quem disse, tu não pode exercer mais o ofício, agora ele poderia exercer novamente. Eu quero te dizer nessa noite, se tu desviou, se tu foi para o cantinho, se tu foi para a margem da sociedade, Jesus está te dizendo, eu tenho um plano na tua vida, eu não abro mão de ti. Levanta-te, vem para o meio, estende as tuas mãos, porque eu, teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita, e eu te digo, não temas, porque eu te ajudo. É carabasterianda naragaçu declama. Ramanto iricanto repra calavassúbia. Eu me lembro quando eu estava lá no meio do mundo, e Deus disse, eu vou te tirar do meio do Egito, e vou te colocar no meio de Israel. Eu lembro quando eu estava lá no cantinho humilhado, e Deus disse para mim, sai do cantinho, vem para o meio, vem para o centro da minha vontade, vem para o lugar de destaque, porque é eu que te escolhi, e homem nenhum pode impedir o meu a ti. Se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Eu imagino Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que foi nomeado segundo aos deuses babilônios, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus dizendo para eles, vou te tirar do meio de Judá e vou te levar para o meio da Babilônia, mas lá eu vou honrar vocês. Imagina Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, lá no meio de povos, línguas e nações, todos prostrados de joelho, e eles de pé, porque a ordem de Deus é ficar de pé. A ordem de Deus não é se curvar diante das dificuldades da vida, das circunstâncias. Imagina Deus dizendo para Ananias, Misael e Azarias, vou eu te jogar no meio da fornalha de fogo, mas eu vou estar lá contigo. Envie, Rafael. Imagina Deus dizendo para José, vou tirar do meio dos teus irmãos, estão te abafando, estão te odiando, estão te perseguindo, estão te invejando, querem te matar, vou te tirar do meio deles, vou te colocar no meio da casa de Potifar, vou te honrar, vou te colocar na prisão, vou te honrar. Aí eles vão esquecer de você, mas eu vou lembrar de você, vou te colocar no meio do Egito e tu vai governar. Imagina Deus dizendo a Mardoqueu, eu vou te colar lá no reino da Pérsia, você vai ficar no meio dos homens, vai vir um tal de Amã lá que é príncipe, a lei lá é se curvar quando ele vir, mas quando você estiver no meio, tu se curvar, lamber o pé dele, beijar o sapato dele, tu fica no meio, mas é de pé que eu te quero. Vai preparar uma forna para ti, Mardoqueu, mas fica tranquilo, na hora certa eu vou lembrar de ti, e vou te colocar no meio, e tu será honrado naquele lugar. Não saia do meio da fogueira. Você é audição, não saia do meio da fogueira. Não venha só no culto de quinta-feira. Sabe por quê? Já vai ter 6 dias para investir contra a tua vida, e ele é esperto, não estou dando glória para ele. Ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Porque se você vem para aquecer quinta e fica 6 dias fora, você pode se esfriar. A ordem de Deus é você estar aqui todos os dias,
no meio das brasas, porque no meio das brasas, aleluia, tu vai ser santificado, tu vai ser purificado, aleluia, a luz vai brilhar em você, aleluia, você vai se destacar aonde tu colocar a planta dos teus pés, independentemente de cor, idade, condição social, sendo idoto, aleluia, ou doutor. Se você estiver no meio, no centro da vontade de Deus, aonde Deus te quer, aleluia, as bênçãos vão ter que te alcançar, como diz em Deuteronômio capítulo 28. Eu escrevi ali, já estou fechando. Agora eu fico imaginando, o pastor presidente fundador dessa igreja, ainda jovem, se eu errar, depois o pastor me corrige, aproximadamente com 22 anos de idade, no meio daqueles que abriram mão do santo mandamento, que é a Bíblia Sagrada, e Deus disse para ele: vou te colocar no meio de muitas ovelhas, vou te colocar no meio do altar, aleluia, e vou te honrar. Mandaravassubi comanábia, Ramanto iricanto re pra calavassúbia. Sai do meio dos lobos, que eu vou te colocar no meio da ovelha, aleluia, no meio de homens rejeitados pela sociedade, errados, ex-traficantes, ex-meretrizes, ex-ladrões, aleluia, mas serão novas criaturas e vão dar sequência à restauração da noiva do Cordeiro, a igreja evangélica preparatória, a igreja da mesa preparada. Admilson, você sabe que eu te considero como meu irmão, você sabe que essa é hipocrisia. Deus me arrancou lá do meio, eu tenho a legítima certeza, se tu perseverar como este homem, se o teu propósito, não só para você, mas para toda a igreja, for perseverança, adoração, estar no centro da vontade de Deus, que é o meio, não precisa de correr atrás de bênçãos, porque elas vão te alcançar. Jesus, Ele vai te honrar. A igreja de pé em nome de Jesus. E eu quero convidar você. Arabacalabá, choredeca, subquece, arabacanto, arabastébia, ramanto, iricanto, repracalavaçuia. Oh, decantoia, decor, mandararrácia. O Espírito de Deus está falando comigo aqui. Quando eu falava em línguas estranhas, o Espírito de Deus me dava a interpretação. Tem pessoas que receberam muitas promessas de Deus, mas estão sentados. A ordem de Deus é coloca de pé. Tem pessoas que receberam muitas promessas de Deus, mas o inimigo está te deixando deitado na cama, está te deixando asmado da sociedade no cantinho. Deus está te dizendo: coloca-te de pé, vem para o meio, estenda as tuas mãos, porque é eu que vou segurar as tuas mãos e vou conduzir a tua vida. Eu quero convidar você à frente. Você que tem promessas de Deus, mas o inimigo quer que você fique pelos cantinhos. Ele até diz para você: come pelas beiradas. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Vem para o meio, vem para o centro do altar aqui. Você que recebeu promessas de Deus e se encontra prostrado, se encontra no cantinho. O inimigo fala: não vai acontecer, mas ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Vai acontecer, mas a ordem de Deus é: levanta-te, vem para o meio, estenda as tuas mãos, me aceite como o único e suficiente Salvador da tua alma, aceite as minhas leis, os meus mandamentos, os meus preceitos. Vem para o meio, vem para o centro da minha vontade. Eu vi duas notícias esses dias. Eu li duas notícias.
E eu só vi o resumo, eu não li tudo. Mas até os cientistas estão dizendo que o relógio do Apocalipse está chegando à meia-noite. E está escrito lá que acho que falta, não sei se é 100 segundos, nunca teve tão próximo. Da mesma forma que ele retrocede, ele vai adiante. E eles estão preocupados, porque eles não querem que chegue à meia-noite. E já escreveram lá: não queremos que esse fenômeno aconteça. Sabe por quê? Porque eles não estão no meio, porque eles não estão de pé, porque eles não levantaram as tuas mãos e aceitaram o Senhor Jesus Cristo, e muito menos, aleluia, reconciliaram com o Senhor Jesus Cristo. E só existe 2 caminhos após a morte, não existe o terceiro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos testemunham Jeová, mas Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos dizem: não pode doar sangue, mas aqui está o maior doador de sangue. Ele doou todo no seu sangue, lá na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. Para todo aquele que crê e for batizado, não seja condenado, mas agora venha ser salvo, através da perseverança, através da fidelidade, através de estar no meio, no centro da vontade do Senhor. Pode ser seu último dia, você tem sua identidade, data de nascimento está registrado, mas não tem a data de partida, e por isso você tem que estar no meio, no centro da vontade de Deus. Por isso você tem que estar de pé, porque Davi foi dormir e ele pecou e teve consequências. Você tem que estar em sentinela, como um soldado armado, revestido com todas as armaduras de Deus, e com as mãos levantadas, aleluia, glórias a Deus, exaltando e glorificando o Deus que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Dentre essas vidas eu quero perguntar: tem alguém aqui que queira aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma nessa noite? Tem alguém aqui que quer levantar suas mãos entre as irmãs, entre os irmãos, entre os homens, entre as mulheres que queiram aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de vossas almas? Tem alguém? Oh, aleluia! Quem pode exaltar Deus, irmãos? A Bíblia diz: mais vale a alma salva do que o mundo inteiro perdido. E existe festa nos céus. Aleluia! Porque agora, aleluia, tu vai ser irmão do primogênito celestial. E a Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim, esses são filhos de Deus. Só o nosso irmão para aceitar Jesus? Ou tem mais alguém? Aleluia. Mais ninguém? Tem alguém que queira aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma? Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe salvação senão por Ele. Ele morreu para nos dar vida. Ele foi, mas o lugar já está preparado e João viu. Segundo apelo, já vou findar. Tem alguém para reconciliar com Jesus? Você se desviou, foi para o cantinho, foi para as margens, e você sabe de detalhe. Nessa noite, você quer renovar sua aliança? Tem alguém? Levante suas mãos, pode ser sua última oportunidade. Tem alguém para reconciliar aqui na frente, entre os irmãos e entre as irmãs? Tem alguém? Nossas irmãs aqui, tem alguém? Nossos irmãos aqui, tem alguém? Tem um ali. Cadê o evangelista Sérgio? Você vai naquele varão lá que está aceitando Jesus? De blusa, por gentileza? De blusa azul, acho que piscina, se minha mente não estiver muito ruim. Isso. E o outro está reconciliando. Irmãos, quem pode exaltar a Deus por essas duas almas, irmãos? Aleluia! Oh, mandara vassubi comanábia. Ai, a soure de cá subquécia. Imagina, pastor presidente, quando Deus falou contigo: sai do meio dos lobos e vem para o meio das ovelhas, porque eu vou te honrar. Se você não for sensível, hoje não estaria o presbítero Fabrício aqui, não estaria o evangelista Elber, não estaria o evangelista Rafael, não estaria o pastor Eze, não estaria esse magnífico, esse magno ministério, como diz o nosso primeiro vice-presidente, e os demais que estão, aleluia, lutando
guerreando, mas Deus tem guerreado as guerras deles, dentro de Juiz de Fora, fora de Juiz de Fora e outros estados também. E nós temos a legítima certeza que essa igreja, ela vai, aleluia, ultrapassar fronteiras, não através somente do áudio, mas através de homens e mulheres, aleluia, que vão estar no meio, no centro da vontade de Deus.